E vamos começar falando sobre higiene bucal. No verão, a gente fala muito sobre os cuidados com a pele e até com o cabelo, né? Às vezes a gente acaba esquecendo dos cuidados com a higiene bucal, que merece atenção especial nessa época. Eu vou chegar aqui, doutor Guilherme já está aqui no estúdio, ele vai nos ajudar aí com alguns esclarecimentos sobre o assunto. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Tatiane. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui para a gente bater um papo, esclarecer dúvidas e tornar esse assunto mais público a todos, né? Isso aí, a gente estava conversando antes, né, doutor, sobre questão de alimentos, né? Porque a gente vai para a praia, aí toma um sorvetinho, toma um picolé, bebidas muito geladas, isso aí influencia nos dentes, né, doutor? Isso. Nessa época que estamos passando do verão, alguns alimentos são muito específicos para o verão, né? O doce principalmente, mas os alimentos muito ácidos, então caipirinha de laranja, de limão, o kiwi, as próprias frutas cítricas que são mais consumidas no verão, né? Então a gente deve passar um alerta para os pacientes que esses alimentos mais ácidos, eles geram um desgaste no esmalte dos dentes. A gente tem que tomar cuidado com esse consumo excessivo, né, do próprio alimento ácido. Os refrigerantes também, além do doce ser, o próprio açúcar ser um alimento mais ácido, então a gente deve ter um consumo, digamos que moderado desse excesso ácido, porque ele prejudica o esmalte dos dentes, causando erosões dentárias, sensibilidade, uma série de fatores que a gente pode evitar, né? Além o próprio doce de causar, lógico, a doença mais antiga da boca, dos dentes, né, que é a famosa cárie. E você falou aqui a questão dos alimentos ácidos, né, até das próprias frutas, laranja, limão, kiwi, que às vezes a gente pensa, pô, vou comer uma frutinha, fruta é saudável, não tem problema, mas tem que cuidar, né, doutor? Isso, a gente orienta justamente para não ter esse consumo excessivo, igual os isotônicos também, né, que são ácidos, então o paciente deve se alertar justamente nesse consumo excessivo e evitar escovar os dentes logo após o consumo também. Então, chupou uma laranja, tomou uma limonada bem ácida e já vai escovar direto esses dentes. Porque é pior? É pior, porque a gente sabe que a saliva, ela está ácida, né? Então, o alimento é ácido, esse pH da saliva está ácido. Então, a gente deve pelo menos dar um tempinho ou tomar uma água por cima. Doutor? Em média, vamos falar de 5 a 10 minutos para o pH da saliva voltar ao normal, né? Estudos comprovam que o pH da saliva está ácido, a escovação nada mais vai ser do que a gente esfregar esse ácido pelos dentes, né? Isso promove formação de retrações gengivais e erosão dental, que é um mal que hoje acomete muito a população, causando sensibilidade. Então, para aquele paciente que, eu tenho sensibilidade, o que eu faço? Procure um dentista, né? Vamos ver se tem realmente retrações para serem restauradas, a gente consegue fazer uma restauração. O que seriam essas retrações, Retração doutor? é quando expõe a raiz, né? Expõe um pedacinho ali da raiz, ou a gengiva subiu, expôs um pedacinho da raiz, ou esse esmalte que protege a raiz foi desgastado por um alimento ácido, né? Promovendo aí a sensibilidade. Então, esse paciente começa a relatar dor ao gelado, aquele arzinho, né, ao quente. Então, a gente consegue tratar essa sensibilidade de forma tranquila e segura, desde que tenha a colaboração do paciente na alimentação ácida e na higiene também. Então, para cada caso, a gente vai recomendar uma situação. Por exemplo, pacientes que têm retrações pequenas, às vezes não expôs a raiz, às vezes a gente só vai passar um creme dental para dentes sensíveis e orientações, tratado o problema do paciente. E tem alguma forma de prevenir a retração? Seria cuidando da alimentação ou tem alguma outra forma? A pessoa, poxa, eu gosto tanto de comer, né, frutas cítricas e de tomar, às vezes, uma caipirinha ou alguma coisa. O que eu posso fazer para prevenir? Olha, as retrações da gengiva, né? Primeiro, na higiene a gente usa uma escova macia, né? Então, quem usa escovas duras é porque a gente acha que é a escova dura que vai limpar mais, né? Mas, na verdade, isso é um mito. A gente deve... Agride? Agride a gengiva, o periodonto, que a gente chama, né? Que é essa gengiva ao redor do dente, ele é sensível. Então, a gente deve usar uma escova bem macia, justamente para não forçar essa retração, que é essa agressão na gengiva, e controlar esse excesso do alimento ácido, né? Por exemplo, tem pacientes que chupam limão com frequência, né? Então, assim, reduzir esse alimento ácido para não promover a erosão dental. E a gente fala aqui de praia nessa época de verão. Muitas vezes a pessoa passa o dia inteiro na praia, né, comendo, dando uma beliscadinha aqui, outra ali, e acaba esquecendo de fazer higiene. É importante ter um kitzinho de higiene bucal, doutor?
É importante a gente levar para toda viagem nosso kit de higiene bucal, né, que deve conter não apenas a escova de dente com a pasta de dente, mas sim o fio dental também, né? Porque às vezes o paciente esquece do fio dental, mas o fio dental é importantíssimo, porque é ele que vai promover a higiene entre os dentes, onde a escova não penetra, né? Então, lógico, sempre que a gente for sair para viagem, tem que ter o nosso kitzinho de higiene. É difícil, às vezes, pô, a gente passa a tarde inteira, né, viajando, ou uma manhã inteira na praia, lógico, mas não esquecer na hora de chegar em casa, fazer a higiene, passar o fio dental para manter tudo em ordem aí. E a dúvida, aquela, eu vejo às vezes pessoas dizendo que o fio dental é antes da escova, de passar a escova, ou depois, ou tem alguma diferença, doutor? Não tem diferença, a ordem não implica em nada. Desde que use pelo menos uma vez ao dia é o recomendado, né? Então, recomendado a escovação 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e à noite, independente do horário, mas esse período, né? E que use fio dental todos os dias para manter tudo bem higienizado aí. E para finalizar, essa questão de bebidas geladas, para quem não tem sensibilidade, tem algum problema? Não, na verdade o gelado e o quente não tem nenhuma restrição, né? O gelado ele torna-se um problema para o paciente que tem uma sensibilidade, né? A sensibilidade a gente chama de hiperestesia dentinária, é um nome bem específico, né? Bem capcioso. Mas a sensibilidade nada mais é do que a absorção de alguns estímulos, gelado, quente, doce, pelo dente. Então, a gente tem que justamente o paciente vir ao consultório, relatar essa sensibilidade e aí por um exame intraoral a gente vai ver se ele tem retrações e conforme for o tamanho da retração, vamos indicar o tratamento para ele. Mas não tem contraindicação ao gelado, ao quente, está liberado para tudo. O importante é que tem solução. Exatamente. Maravilha, doutor Guilherme, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa e todos esses esclarecimentos aí. Muito Obrigado, obrigada. eu que agradeço, um abraço.